Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e este é o programa DC Entrevista. No último dia 5, o Conselho Superior de Administração do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro autorizou a abertura de concurso para 40 vagas de auditor de controle externo, carreira que exige nível superior e tem remuneração de R$ 20.185. Se você pretende participar desse concurso e quer saber tudo sobre essa carreira, fique comigo. Eu vou entrevistar agora o professor Leandro Santos, que é auditor do TCRJ e que ingressou no tribunal por meio do concurso de 2012. Ele contará para a gente como é trabalhar no TCRJ, qual é a rotina de um auditor e quais as vantagens que a carreira proporciona. Como não poderia deixar de ser, ele também dará dicas de estudo para que você possa ter um bom desempenho na prova desse concurso. Leandro, seja muito bem-vindo. É um prazer entrevistá-lo mais uma vez, dessa vez aqui para falarmos sobre o concurso do TCE do Rio. Muito obrigado por ter aceito o meu convite de vir aqui falar com os nossos alunos e futuros alunos da Degrau Cultural. Ô, Fernando, muito prazer, o prazer é todo meu de compartilhar essa experiência, né? Experiência de quem estudou, né, para esse concurso do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que é um concurso difícil, mas não é impossível, né? Então, é um prazer estar aqui, compartilhar a minha experiência e dar um pouquinho de dicas, né, para os meus futuros colegas de trabalho. Com certeza. Leandro, você ingressou, se eu não me engano, em 2012, não foi isso? No concurso de 2012, quando a carreira se chamava ainda de analista de controle externo, correto? Isso mesmo, isso Você mesmo. pode explicar aí para a gente sobre essa mudança dessa nomenclatura? Claro, claro. Bom, a nossa função, né, de fiscalização operacional, patrimonial, contábil, orçamentária, ela é uma função constitucional, né? Ela está prevista na Constituição, nos artigos 70 e diversos dispositivos dos artigos 71 e 72 da Constituição Federal. Acontece que o nosso trabalho, né, a atividade de controle externo, ela não tem uma regulamentação própria, né? Em outras palavras, a gente não tem código de processo de controle externo. Como existe para o Poder Judiciário código de processo civil, código de processo penal, a gente não tem código de processo externo. E aí, em razão disso, os processos de controle externo eles são regulamentados em cada tribunal por meio de suas leis orgânicas. E o agente que é responsável por realizar essa atividade de controle externo, que é o auditor de controle externo, né, acaba recebendo, o nome do cargo acaba recebendo designações distintas pelas leis de cada tribunal. Então, existe um movimento não apenas nacional, mas também internacional, para regulamentar e uniformizar o nome, a nomenclatura do cargo. E nacionalmente, assim como internacionalmente, né, tem se atribuído aos agentes públicos que exercem essas funções constitucionais a designação de auditor de controle externo. Então, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nesse movimento nacional e internacional de padronização, né, da designação do cargo, da nomenclatura do cargo, passou, por meio do seu regimento interno, a designar o cargo de analista de controle externo como auditor de controle externo. Tudo bem? Isso já aconteceu tem aproximadamente 2 anos. Perfeito. Leandro, antes de ingressar no TCE, você já tinha sido aprovado em vários outros concursos, né? Você é um cara concurseiro, já tinha sido aprovado em vários concursos. Se eu não me engano, acho que o seu último tinha sido de analista de planejamento da CEPLAG, não é isso? Posso estar enganado. Mas, assim, essa bagagem que você tinha, né, sem dúvida foi determinante para você conquistar uma das vagas oferecidas à época, correto? Eu passei no concurso, né, para analista de planejamento e orçamento da CEPLAG no ano de 2009. Eu vinha estudando para o concurso de auditor fiscal, né, Da fiscal, Receita? principalmente do INSS. Eu estudava um tempo para fiscal do INSS quando o Lula, no governo Lula, foi a Secretaria de Previdência Social e da Receita Federal foram fundidas e os cargos foram fundidos e criado um cargo só, de auditor fiscal da Receita Federal. E até então os concursos não saíam. Eu estava 2 anos estudando e não vinha um concurso. E aí eu
Eu tenho vários amigos, né, que tinham passado no concurso anterior, no concurso de 2005, e aí eu fui saber como era o trabalho, né, e aí eu não gostei do trabalho. Eu estava estudando há 2 anos para um cargo que eu, enfim, o trabalho não me agradou. E aí eu comecei a procurar um, um cargo que tivesse a ver, cujas atribuições tivessem a ver com o meu perfil, com o que eu gostaria de fazer enquanto profissional. E aí eu descobri esse cargo, especialista em políticas públicas, gestão governamental, planejamento e orçamento. E aí, da CEPLAG RJ. Né? Eu fiz o concurso, fiz primeiro, na verdade, fiz 2 vezes o concurso, né? Fiz primeiro 3 vezes, na verdade. Sempre batendo na trave. E na primeira vez eu não consegui, né? Porque é um concurso muito difícil, tem mínimos por disciplinas, né? E aí eu não consegui. Foi para o Ministério do Planejamento e Gestão, eu fiquei por uma questão. Aí depois fiz o segundo também, não consegui. E no terceiro, que foi para a CEPLAG RJ, eu consegui passar. Né? Era um concurso realmente muito difícil. Eu me lembro que eram 40 vagas, 5 mil e poucos candidatos, só passaram 19 candidatos, sobraram vagas. Caramba. Né? Era um concurso dificílimo. E eu comecei a trabalhar e gostei do trabalho. E aí eu estava trabalhando na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como eu era assessor do secretário, né, de Desenvolvimento Econômico, eu trabalhava com políticas públicas de desenvolvimento econômico para o estado do Rio de Janeiro. E a secretaria foi auditada pelo Tribunal de Contas do Estado. E aí eu me lembro que o auditor pediu uma série de informações, inclusive fluxogramas, né? E avaliaram as políticas que a gente desenvolvia. Eu achei o máximo o trabalho deles. Falei, nossa, o trabalho de vocês é muito legal, é muito legal. Eu não conhecia, né, até então, o trabalho do Tribunal de Contas, eu achava que era só julgamento de contas de governador e mais nada. E eu achei o trabalho deles fantástico, né? E aí eu perguntei para o auditor, poxa, o trabalho de vocês é incrível, como é que eu faço para trabalhar? Ele falou, é concurso público e vai ter um concurso em breve. Eu, poxa, é mesmo? Ele, Aí eu comecei a pesquisar sobre o cargo, ler um pouco mais sobre o cargo, o que um auditor de controle externo, na época na lista de controle externo, né, fazia, e eu percebi que cada tribunal tinha uma nomenclatura diferente, né? Um tribunal era auditor público externo, outro tribunal era técnico superior de controle externo, em outro era auditor, agente de fiscalização financeira, e por aí vai. Mas as atribuições eram as mesmas, porque são extraídas da Constituição. E aí eu comecei a estudar. Falei, vou estudar porque eu quero fazer isso. Eu quero ser auditor de controle externo. Né? E aí eu estudava só para concurso de Tribunal de Contas. Aí eu fiz o primeiro para o TCU, bati na trave, quase fiquei. Aí quase passei. Aí fiz o segundo para o TCM do Rio de Janeiro. Aí passei, mas fiquei um pouco fora das vagas, eram 20 vagas, eu fiquei em 50º, alguma coisa. Fiz o terceiro pro TCE do Mato Grosso, né? E aí eram 70 vagas, salvo engano, previstas. Eu fiquei em 35º, ou seja, já fiquei dentro das vagas. E aí eu, poxa, agora vou parar, né? Porque eu estou aprovado em 2 concursos para TCE do Mato Grosso, TCM do Rio, com chances de nomeação. Vou parar de estudar, vou ficar aguardando nomeação e vou fazendo o meu trabalho. Né, porque era muito difícil conciliar o trabalho de gestor, né, de analista com o estudo, porque o trabalho de gestor exigia muito, né? Então eu estudava aproximadamente 3 horas por dia, né? Mas estudava todos os dias e durante o final de semana eu estudava um pouco mais, né? A minha experiência dos concursos anteriores ajudou porque algumas disciplinas eu só resolvia exercícios comentados, né, para lembrar o conteúdo. E as disciplinas que eram novidades para mim, por exemplo, controle externo, né, contabilidade pública, eram disciplinas que eu me dedicava um pouco mais, auditoria governamental, eram disciplinas que eu realmente lia um pouco mais, né, fazia aulas em PDF, comprava livros para ler, enfim, eu me dedicava um pouco mais
ao estudo dessas disciplinas. Foi quando veio o concurso para o TCE-RJ. Estava aguardando ser nomeado, né, para o TCE de Mato Grosso. Eu estava decidido que iria para Mato Grosso. Quando veio o concurso do TCE-RJ, veio o edital. E eu, poxa, eu vou fazer esse concurso para o TCE-RJ. Né? Só que eu já estava uns 4 ou 5 meses sem estudar, já tinha parado, aguardando nomeação. E aí eu tirei férias do trabalho e caí dentro. Estudava o dia todo, principalmente as disciplinas que eram novas, regimento interno do TCE-RJ, o manual de auditoria do TCE, né? Manual de contabilidade pública, e, né? Enfim, e as demais que eu já estava estudando há um tempo, eu só resolvia exercícios comentados. E aí tive a felicidade de ser aprovado no concurso. Né? Fui aprovado em 7º lugar, Pô, né? show de bola. Das 20 vagas do concurso. Legal. Leandro, assim, por que eu te perguntei isso? Porque é o seguinte, né? Assim, muito concurseiro iniciante está falando, pô, mas eu sou iniciante, né? Pô, será que dá para passar num concurso como esse? Né? Eu tenho chance de ser aprovado se eu iniciar a preparação desde agora, né? E aí, Leandro, mesmo que concurseiro iniciante, que não tem tanta experiência assim, ou não tem experiência nenhuma, ou tem pouca experiência ainda, ele pode ser aprovado num concurso desse nível, no TCE, estudando a partir de agora para esse próximo concurso? Certamente, eu tenho vários colegas lá no tribunal exatamente assim, nessa situação. Eu conheço uma colega que com formação na área de humanas, né, que trabalhava na iniciativa privada e que resolveu fazer o concurso, e ela me disse que ela estudou 9 meses para o concurso. Nunca tinha feito concurso público na vida dela antes. Ela estudou durante 9 meses, se dedicou muito, mas ela arriscou tudo, ela arriscou muito, né? No caso dela, ela pediu demissão, né, do emprego dela, estudou muito e conseguiu passar. Mas tem um outro também, que também... Tem vários, né? Sim. Mas um outro colega também que também era da iniciativa privada, trabalhava em um escritório de contabilidade, numa empresa grande dessas de consultoria em contabilidade, e resolveu fazer o concurso. Ele falava, Leandro, olha só, quando o tribunal anunciou, eu comecei a estudar sem esperança de que iria passar. Mas estudava todo dia. Estudava 3, 4 horas por dia, o que desse para estudar, e final de semana estudava 8, 6, 7, 8 horas no final de semana. E também nunca tinha feito nenhum concurso na vida dele. Foi primeiro, né? Fez e passou, né? Eu conheço pessoalmente pelo menos em 5 casos assim, né, dos 3 últimos concursos para o TCE. Do meu concurso eu conheço 2, né? Do concurso de 2020 conheço mais 1, né? E do último concurso do ano passado também conheço 2 pessoas que me relataram a mesma experiência. Então é possível, sim. Muito legal. E uma outra situação também que você falou, né? Você falou que você viu uma colega sua que é da área de humanas, né? Porque tem muita gente que imagina assim, pô, concurso pro TCE, né? Ou é para pessoal que tem formação em direito, ou é para pessoal que tem formação nessa área mais de matemática, exatas, né? Contábil e tal, tudo mais. Né? E o concurso, inclusive, vai ter uma parte das vagas, se eu não me engano, 15 das 40 vagas serão para quem tem nível superior em qualquer área, né? Cara, pessoas de todas as formações podem passar nesse concurso tranquilamente, né? E exatamente essa questão também é importante a gente deixar aqui claro, né? Olha, por incrível que pareça, a galera de exatas não é a maioria nesse concurso. É mesmo? Cara, olha, tem colegas formados em história, letras, enfermagem, que legal. música. Música, olha. Música. Tem colegas formados em música, letras, história, pedagogia, né? Mas engenharia, estatística, matemática, física, enfim, são poucos. A maioria eu posso te afirmar que não é da área de exatos. Que legal, não legal. São Está bem diversificado, né? É bem diversificado.
não são servidores, a maioria dos que passam, pelo que eu tenho visto, dos concursos anteriores, não são da área de exatas, né? Tem de tudo. Jornalista, colegas formados em serviço social, em fisioterapia, odonto, jornalismo, enfim. Muito legal. Muito bom isso, né? Então é uma carreira que aí que permite que, né, o pessoal de qualquer área possa ingressar e isso é importante a gente destacar. Mestre, Sim. qual a experiência de quem... Pode falar, pode falar. Fernando, eu tenho até que fazer um esforço mental para lembrar dos colegas da área de exatas, né? Excluindo eu, né, que tenho a minha primeira formação na área de exatas, né? Minha primeira formação em física. Depois que eu fiz outras graduações, fiz administração pública, né? Fiz direito, mas quando eu entrei para o Tribunal de Contas, eu não tinha essas formações, né? Eu fiz 2 faculdades depois que eu entrei no tribunal. E, e também que as pessoas estão pensando que também tem muita gente de direito, né? Deve até ter, mas como existe de várias outras, né? Eu fiz para a área geral, controle externo, controle externo. Eu me lembro que de exatas tinha eu, né, e um outro colega também formado em física, isso na minha turma. Cara, eu acho que só. Pouco, né? Eu acho que os outros eram todos das áreas de humanas, história, comunicação social e da área de saúde, né? Olha, legal. Sinceramente, os engenheiros fizeram todos para a área de engenharia, né? Contadores fizeram para a área de contábeis. Tinha colega de educação física, formado em educação física. E é até bom que eu vou até relatar aqui também que foram autorizadas 40 vagas, 15 para controle externo, que é para nível superior em qualquer área, 8 específicas para ciências contábeis, 8 específicas para direito e 4 específicas para engenharia civil, né? A maior parte aí é para quem tem nível superior em qualquer área. E, Leandro, assim, com essa experiência de quem conquistou uma vaga no TCE, que também é professor da área de concursos, que você também atua nessa área, né? Quais são as falhas que um candidato não pode cometer ao estudar para este novo certame aí de auditor de controle externo do TCE? O que o cara não pode cometer de forma alguma, porque senão, provavelmente, não vai conseguir aprovação? Primeiro é esperar o edital deixar o edital sair, né? Tem que começar desde já, né? Não adianta aguardar edital sair. Pega o conteúdo do último edital e começa estudando por ali, né? Tem um conteúdo que sempre assusta todo mundo, que é análise de dados. A análise de dados cai e vai cair, como tem caído em todos os tribunais, em todos os concursos para auditor de tribunais de contas. Leandro, caramba, eu nunca estudei análise de dados, como eu acabei de dizer, né? Tem colega formado em história, enfermagem, pedagogia, música, né? E você não precisa saber programar, você só precisa saber os conceitos para a prova. Então, eu sugiro que eu monte um bom plano de estudos que contemple todo o conteúdo do edital, mas que, principalmente, né, privilegie uma carga horária razoável para aqueles conteúdos que vai fazer a diferença no concurso e que o candidato não tenha uma familiaridade. Por exemplo, não tem familiaridade com análise de dados? Poxa, então vamos colocar pelo menos 1 horinha a mais de análise de dados de estudo, né, de análise de dados por semana. Contabilidade pública, mesma coisa. Por quê? Porque controle externo. Porque muitas vezes o candidato ele tem acaba se dedicando ao estudo daquelas disciplinas que ele gosta, que ele sente prazer em estudar. Eu gosto de estudar direito administrativo, então eu vou ficar para em direito administrativo e no estudo restante. Né? Num concurso como esse, que a gente tem provas objetivas e discursivas, o candidato ele precisa não apenas estudar todo o conteúdo do edital, do concurso, mas ele precisa ter uma dedicação maior naquelas disciplinas que, para ele, são as disciplinas mais difíceis e que vai fazer a diferença para todo mundo. Sim. Principalmente análise de dados, contabilidade pública, auditoria governamental, controle externo.
essas são as disciplinas que ele tem que se destacar. Obviamente que todo o conteúdo é importante. Não adianta ele ir bem em análise de dados e não ir bem na prova de língua portuguesa, né? Ou na prova de direito administrativo. Ele tem que estudar tudo. Ainda mais num concurso como esse, né, Leandro, que é difícil, vai passar aquele que é bom, que tem uma média boa em tudo, né? Não adianta o cara ser muito bom de repente até em controle externo, que é a área específica, e se dar mal ali exatamente em português, né? Porque não vai compensar, né? Ele tem que ter uma média boa em tudo, para assim, né? Eu me lembro que eu fiz um concurso, né, que uma vez para analista de controle, auditor de controle interno da Controladoria Geral do Município. Isso foi alguns anos antes de eu passar no concurso para o TCE. E eu cometi um erro que, assim, nenhum candidato deve cometer, né? Por ter um conhecimento bom em matemática, eu não vou estudar matemática, não vou estudar estatística, não vou estudar nada disso, eu vou com o que eu sei para a prova. Amigo, na prova de estatística eu não consegui fazer o mínimo. Caramba. Na sua área, né? Digamos Minha assim. área, exato. Ou seja, a gente não pode ser arrogante achando que a gente acha que sabe tudo porque tem formação na área. Né? A gente tem que ter a humildade de reconhecer que, olha, apesar de eu ter a formação na área, concurso público é muito diferente, não cai que a gente estuda na faculdade. Né? É verdade. Então, vamos lá, vamos estudar sim. Eu sou formado em matemática, não interessa, pega lá a estatística, vai, né? Não cai no TCE estatística, né? Mas um exemplo, eu sou formado em contabilidade, não vou estudar contabilidade. Vai sim, vai estudar contabilidade pública, sim, vai ler o manual de contabilidade pública, vai resolver questões, né? Eu sou formado em letras, né? Ou em história e não vou estudar administração pública, porque eu sou formado em história e toda aquela parte de administração pública que cai na prova, eu estudei na faculdade de história. Não. Pegue e vai estudar sim, né? Porque o CENTE estude sim, porque na prova é muito diferente do que a gente vê na faculdade, né? Então, ter a humildade de reconhecer que ter a formação na área não é suficiente para garantir uma boa nota em uma ou em algumas disciplinas do concurso. Perfeito. Leandro, o que representa para você trabalhar no Tribunal de Contas do Estado e como a sua vida mudou depois que você ingressou no TCE? Olha, como eu disse no início, eu escolhi o Tribunal de Contas pelo tipo de trabalho que é desenvolvido, né? Eu acho que não basta ser bem remunerado, né? A gente precisa desenvolver uma função que nos faça feliz, que a gente esteja satisfeito com o trabalho que a gente realize, né? Não adianta ser bem remunerado e uma pessoa frustrada profissionalmente. Então, eu escolhi trabalhar no Tribunal de Contas exatamente porque eu conheci o trabalho e me apaixonei. Né? Então, trabalhar no Tribunal de Contas é apaixonante, é desafiador, né? Nunca é a mesma coisa, a gente nunca faz o mesmo trabalho, a gente tem que estar o tempo todo estudando, se especializando, se profissionalizando para desenvolver o trabalho que a gente desenvolve. O Tribunal de Contas, né, há pouco tempo, mudou a sua estrutura organizacional. Hoje, o controle externo, né, a Secretaria-Geral de Controle Externo, que é onde os auditores, o órgão do tribunal onde os auditores são lotados, ela está organizada por temas de políticas públicas. Então, são mais de 20 coordenadorias de auditorias organizadas por temas de políticas públicas. Então, a gente tem a Coordenadoria de Auditoria em Educação, Coordenadoria de Auditoria em Governança e Tecnologia da Informação, Coordenadoria de Auditoria em Políticas de Mobilidade, de Saúde, né, de Gestão da Receita Pública, e por aí vai. E o interessante é que o auditor ele pode ser lotado inicialmente, por exemplo, na Coordenadoria de Auditoria de Políticas de Assistência Social e trabalhar ali por 2 anos com assistência social e depois ele tem a possibilidade de mudar. Olha, agora eu quero trabalhar com segurança pública. Legal. Né? E depois eu posso
quero trabalhar com educação, enfim. Então, existe essa possibilidade de mobilidade dentro do tribunal. E o tribunal ele tem um programa de incentivos à especialização, né, de forma que o servidor ele pode fazer pós-graduação, né, mestrado, doutorado, no Brasil ou no exterior, financiado pelo tribunal. Né? Por exemplo, eu fiz um mestrado no Chile, em políticas públicas, né, com financiamento pelo tribunal. Então, essa possibilidade existe, né, e é incentivada pelo tribunal, até porque para a gente fazer o nosso trabalho, né, a gente precisa ter conhecimento, né? Não dá para a gente se propor a avaliar uma política de segurança pública sem entender dessa temática. Né? Então, trabalhar no tribunal mudou a sua vida, não só do ponto de vista econômico, financeiro, Não. mas em outras formas também, né? De enxergar a vida, de você entender, de se valorizar, de fortalecer os seus conhecimentos. Foi muito importante para você ingressar no tribunal, né? Muito. Você vê o resultado do seu trabalho, né? Como o seu trabalho pode impactar na vida das pessoas. Você vê o resultado do seu trabalho nos jornais, na televisão. É muito gratificante. Né? Então, eu tenho realmente muito orgulho e muita felicidade de trabalhar no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. É óbvio, né, que assim como em toda e qualquer instituição ou organização em que a gente lida com pessoas, existem problemas. Isso aí não é país não vou falar que é um país das maravilhas, não é. Mas de longe, e como você falou no início, eu já passei em vários concursos, já tive oportunidade de trabalhar na União, nos estados, no órgão federal, municipal, estadual, e o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro é, de longe, o melhor órgão que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Muito legal, muito legal. Leandro, assim, ao tomar posse, né, o servidor ele passa por algum tipo de treinamento, de ambientação, assim, ele passa por um curso de formação. Como é que funciona esse? Ok, passei no concurso. E agora? Como é que é esse ingressar no tribunal? Conta um pouquinho pra gente como é que funciona. Sim, tem um processo de treinamento, né, de ambientação, e o servidor, o auditor, né, quando entra, ele não vai compor sozinho uma equipe, né, de auditoria. Em regra, ele fica, como que a gente chama, de sombra, por um determinado período. Ele acompanha outras equipes de auditoria para entender como se desenvolve o trabalho, inclusive, como se comunicar, né, com o jurisdicionado, enfim. Ele aprende a atividade de auditoria, né? E ele fica assim por um determinado período até que ele possa conduzir, liderar uma equipe de auditoria. Tudo bem? Então, tem um processo de treinamento que, muito embora, né, esse processo de treinamento seja conduzido pela Escola de Contas do Tribunal, né? A Escola de Contas é um órgão do Tribunal que é dedicado a capacitações, não apenas dos auditores, né, dos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, mas também para capacitações dos servidores dos órgãos jurisdicionados do tribunal, estados, municípios. Legal. E você já deu uma palhinha aí sobre essas atividades desenvolvidas pelo auditor, né, de controle externo. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre o dia a dia mesmo de um auditor, né? O trabalho dele é muito mais interno, externo mesmo, na verdade, né? De estar na rua, de estar aí visitando órgãos, de estar colhendo informações para depois elaborar relatórios. Como é que é esse dia a dia de um auditor de controle externo? Olha, na atividade de auditoria, né, existem alguns parâmetros que devem ser observados pelo auditor quando ele seleciona as atividades de auditoria. Em outras palavras, o auditor ele tem autonomia para escolher o seu trabalho, o que ele vai fazer. É óbvio que essa autonomia é limitada pelos parâmetros estabelecidos na legislação, porque o servidor público precisa ser impessoal. Né? Então,
para selecionar um objeto de auditoria, ele tem que analisar, por exemplo, e comprovar que existem critérios de significância que demandem uma atuação do tribunal naquele objeto. Então, olha, aqui tem risco, tem materialidade, tem relevância social, e aí ele submete esse trabalho à aprovação das demais instâncias, né, do tribunal, né, principalmente o Conselho Superior de Administração. Uma vez aprovado esse trabalho, o planejamento do trabalho é feito em um ano para ser executado no ano seguinte, né? Ele inicia as suas atividades de fiscalização. E aí, essas auditorias, né, que são realizadas pelo auditor, dependem dos dados que ele precisa levantar. Ou ainda da natureza, né, da própria auditoria. Né? Se os dados estiverem todos disponíveis pela internet, ele pode realizar a auditoria de forma remota, né? Usando só a análise desses dados. Agora, se for uma auditoria que demande uma interlocução, uma proximidade com o gestor, por exemplo, uma auditoria operacional, em que se avalia a eficácia de um programa de governo, né? E cujo resultado pode decorrer, por exemplo, em recomendações, né, ou determinações para melhorias de uma política pública, de um programa. Olha, é melhor adotar essa medida, aperfeiçoar esse controle para que a política seja mais eficaz. Esse tipo de trabalho demanda uma interlocução o tempo todo, um diálogo, né, com o gestor. E aí, em razão disso, ele precisa estar lá, né, no local, ele precisa estar face a face com o gestor, e aí, por isso, ele tem que estar em loco, né? Então, o trabalho desenvolvido pelo auditor, ele pode demandar uma atuação em loco, e aí ele vai precisar fazer viagens, né? Ou ele pode realizar de forma remota, né? Eu vou chutar aqui porque eu não tenho esses dados agora, mas eu acredito que aproximadamente 40% dos trabalhos são realizados de forma remota e 60% aproximadamente de forma presencial. Leandro, assim, uma coisa interessante que você falou, né, é que a gente imagina muito o Tribunal de Contas, né, o objetivo do Tribunal de Contas é avaliar as contas dos estados e dos municípios, né, exceto o Rio de Janeiro, que tem o próprio Tribunal de Contas, né, e não é só isso, você falou aí que tem várias atividades, né, que são desenvolvidas, né, pelo auditor. E um outro ponto também interessante, Leandro, né, é que é exatamente esse, né, não é só avaliar as contas do estado, né, é de todos os municípios, exceto o da capital, que tem um Tribunal de Contas próprio. Então, assim, provavelmente deve ter muita viagem aí para o interior do estado, né? Muita. E assim, além de avaliar contas, né? Porque a gente avalia, por exemplo, uma política pública, um programa de governo, se esse programa de governo está sendo eficaz, está sendo eficiente. A gente avalia sistemas de informação, né? Se esses sistemas de informação, por exemplo, um sistema contábil, se ele está de acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação contábil. A gente analisa a execução de um contrato administrativo, né? Se aquele contrato administrativo está sendo executado conforme os parâmetros estabelecidos na legislação e se ele está alcançando a finalidade para o qual foi firmado. Entende? Fiscaliza também, inclusive, questão de pessoal, não é isso? Se a prefeitura está terceirizando e não realizando concurso, não é isso? Exato. Né? Se as despesas com o pessoal estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação, se está havendo um desvio na aplicação de recursos com o pessoal, se a atividade que deveria ser realizada por servidor público efetivo está sendo realizada por servidor que não compõe os quadros da administração, enfim. Tudo isso a gente avalia. Né? Um exemplo a gente tem visto aí há pouco tempo na televisão de uma prefeitura aqui da Baixada Fluminense que praticamente não faz concurso público. Né? Tem várias. Tem várias. Várias. Né? Então, o tribunal atua também nessa área de pessoal, enfim. São
atividade de atuação do tribunal, a gente pode dizer que inclui tudo que a administração pública faz, né, exceto, né, a atividade fim dos poderes, né, legislativa e judiciária, mas ainda assim a gente fiscaliza, por exemplo, a gente audita, por exemplo, o Poder Judiciário, né, uma política pública realizada pelo Poder Judiciário. Um exemplo clássico foi a política de monitoramento eletrônico, né, foi objeto de auditoria pelo tribunal, a política de monitoramento eletrônico que é executada pelo Poder Judiciário. A gente avaliou a eficácia dessa política. Legal. Mestre, a carga de trabalho é de 40 horas semanais, né? Esse cumprimento é flexível ou todos trabalham no mesmo horário? Como é que funciona isso ali no tribunal? Olha, na Secretaria-Geral de Controle Externo, né, ou melhor, no tribunal todo, né, a carga horária ela é de 8 horas. Mas quando o servidor está em auditoria, né, essa carga horária, como ele precisa estar em interlocução o tempo todo com o auditado, né, essa carga horária ela pode ser maior ou pode ser menor. Enfim, mas de qualquer forma, a carga horária de trabalho ela é de 8 horas semanais, né? Melhor, 8 horas diárias, 40 horas semanais. Né? O servidor ele pode trabalhar de home office, ele pode, de acordo, ele é avaliado quanto ao cumprimento das metas, né? Enfim, de toda sorte, né? Existe uma preocupação maior com o cumprimento das metas, né? Estabelecidas para o servidor, né? Ele precisa entregar as auditorias dentro do prazo, desenvolver, instruir os processos, né? Dentro dos prazos que são estabelecidos. E ele é cobrado mais por isso do que necessariamente pela carga horária. Perfeito. Não existe também aquela rigidez, entra às 8 e sai às 17, entre as 9 e sai às 18. Não existe isso. Tem vários ali, você pode fazer seu horário, digamos assim, né? Sim. O importante é que ele entregue o trabalho. Né? Que ele cumpra as metas que foram estabelecidas. Perfeito. Mestre, atualmente a remuneração inicial de um auditor é de R$ 20.185,15, né? A composição seria o vencimento base de R$ 9.373, a gratificação de controle externo também de R$ 9.307,03, o auxílio alimentação de R$ 1.445,09. É isso aí mesmo, não é isso, mestre? Tá certo? É isso, essa é a remuneração inicial. Perfeito. E o servidor, né, ele pode receber adicional ainda de qualificação, né, se ele tiver mestrado, especialização, né, doutorado. E tem os cursos também que o tribunal oferece. Então, ele precisa manter uma carga horária mínima de capacitações por ano. Né? Salvo engano, são 60 horas no mínimo. E aí ele recebe mais 6% de gratificação de adicional de capacitação. Se ele tiver especialização, aí ele recebe mais 5%. Se ele tiver mestrado, né, aí é 8%. Se ele tiver doutorado, 10%. Legal. Então tem o adicional de qualificação, que é quando ele já tem uma determinada escolaridade acima, né, do que é exigido para o cargo, e ainda existe o adicional de capacitação, que são os cursos que são realizados pelo Tribunal de Contas, né, pela Escola de Contas do Tribunal, né, de Contas. Isso, perfeito, no limite de 10%. Isso aí. Show de bola. Muito bom. Então, fora isso, a gente temos também o auxílio educação, que é de R$ 1.593,30, né? Se eu não me engano, limitado a 3 dependentes. O auxílio saúde de R$ 985,29 e o auxílio locomoção de R$ 426,96. Mais algum benefício, mestre, para destacar? Ele ainda pode atuar na Escola de Contas. Né? A Escola de Contas lança editais anuais para formação de professores. Então, ele pode atuar como professor da Escola de Contas e aí ele pode ser remunerado também, né? Como professor da Escola de Contas, dando cursos tanto para os auditores e demais servidores do tribunal, quanto para os jurisdicionados. Né? A Escola de Contas também tem curso de pós-graduação
tem 3 cursos de pós-graduação e ele pode trabalhar também como professor desses cursos de pós-graduação, né? Mas aí, para isso, ele precisa ter, no mínimo, uma especialização ou um mestrado. Eu, por exemplo, sou professor do curso, sou coordenador, né, de um dos cursos de pós-graduação da Escola de Contas e Gestão, né? E aí você tem uma remuneração também por isso, por atuar como professor da Escola de Contas. Muito bom, mestre. E o plano de cargos e salário dos auditores é bastante atrativo, né, mestre? Como é que ocorrem as promoções e as progressões dentro da carreira? Em quanto tempo que se chega ao teto da carreira? Isso. Atualmente está havendo uma discussão quanto ao plano de cargos, né, e carreira, porque pretende-se reduzir esse prazo, né, de promoções e progressões. Atualmente, o auditor ele começa no nível 2000, né, e a cada 3 anos ele vai promovido, né, de um nível para o outro, né, do nível 2000 para 2100, 2100 para 2200, até o nível 2800. Em cada um desses, a cada 3 anos, né, então ocorre a promoção do servidor. E como são 8 níveis, atualmente são aproximadamente 24 anos, né, para chegar no final da carreira. Então é isso que está sendo discutido agora. Pretende-se reduzir esse prazo, né, para que o servidor chegue ao final da carreira. Mas de qualquer forma, né, ainda assim é bastante atraente, né, porque Lógico. primeiro pelo trabalho, né, a remuneração é uma das melhores do estado do Rio de Janeiro. O trabalho é muito, muito, muito bom, né? A infraestrutura que o tribunal oferece, toda a infraestrutura para o auditor trabalhar, tem tudo para ir trabalhar, tudo que ele precisar ele tem, né? E é um órgão que possibilita o crescimento profissional, acadêmico, né, do servidor, né? Então, olhando além da remuneração, eu sou muito suspeito para falar, né? Mas com a experiência de quem já trabalhou nas 3 esferas de governo, em diversos órgãos, eu continuo afirmando que o Tribunal de Contas é o melhor órgão para se trabalhar no estado do Rio de Janeiro. O teto da carreira deve passar de 30 mil reais. Passa. Você sabe Né? qual é o valor exato, não, né? Olha, atualmente, né, os servidores que entram agora, eles não têm mais triênios, né, não têm mais direito a triênios. Então, o teto da carreira seria mesmo, teria que somar lá os índices 2.800, né, e a gratificação de controle externo no mesmo valor, para saber qual seria, mas eu acredito que seja em torno de 30 mil. Né? Para os servidores para aquelas pessoas que já são servidores públicos, né, e que pretendem mudar, né, elas já são principalmente servidores públicos estaduais, elas vão manter o seu direito, né, ao triênio. E aí soma-se também ao triênio. Aí, né, a gente só vê os diários oficiais que a gente vê aí, né, auditor se apresentando com proventos de 45 mil, 48, 47 mil reais por mês. Show de bola. Você já falou, Leandro, sobre a escola de contas, né? Que é possível realizar vários cursos, inclusive cursos de mestrado, doutorado não, mas de mestrado, né? De especializações, né? Que a Doutorado pessoa... também. Doutorado também? Opa, então, doutorado também, inclusive tudo bancado pelo próprio tribunal, né? Todos os cursos também de capacitação, tudo é gratuito para o servidor público? Sim. Né? O tribunal incentiva muito a capacitação de servidores. Né? Então, para os auditores que atuam na SGE, é elaborado um programa, um plano de capacitação anual, né? Que o próprio servidor pode propor também as capacitações que ele precisa realizar para o seu desenvolvimento profissional, para o seu desenvolvimento acadêmico. E no caso de uma pós-graduação, por exemplo, o servidor ele pode ser dispensado do trabalho por até 25% da carga horária semanal para se dedicar aos estudos.
né? Então, ele pode, das 40 horas, ele pode pegar 10 horas dessa carga horária semanal, ele vai ficar dedicado aos seus estudos acadêmicos, né? Então, existe um programa de incentivos ao estudo, né, do servidor estudar. Aí, se ele conseguir autorização, né, no caso de um estudo no exterior, por exemplo, né, tendo autorização do plenário, né, ele pode fazer a sua pós-graduação no exterior e aí ele permanece no seu trabalho, vai ter que adaptar o seu trabalho, né? Mas aí ele fica num trabalho na forma remota, né? Mas aí, para isso, ele precisa apresentar uma proposta ao plenário, aí o plenário precisa aprovar. O Conselho Superior de Administração, perdão, precisa aprovar, né, o seu ingresso nesse curso de pós-graduação no exterior. Muito bom, mestre. E é muito comum os próprios auditores irem ocupar cargos comissionados aí dentro do tribunal? Muito. Muito comum. Tem colegas do concurso de 2021 que entraram em 2022 que já tem cargo de chefia. Olha só, em curto espaço de tempo, né? Conseguiu então, né? Sim, e aí sim. é mais uma gratificação aí, levando aí aquela remuneração inicial de 20 mil. Sim, sim. Os cargos de chefia lá no tribunal são de, no mínimo, R$ 5.000 a mais, né? E para ocupar esse cargo de chefia, tem que estar fazendo esses cursos de capacitação, né? E isso aí abre o leque da pessoa para ocupar um cargo desse, né? Fazendo as capacitações, né? Buscando desenvolver um trabalho de qualidade, né? Dedicando-se, né? O resultado do trabalho é que vai permitir que o servidor ocupe funções de chefia no tribunal. Ou seja, não pode parar de estudar mesmo depois de ser aprovado, né? Isso é importante, cara. Isso é importante. Não. O servidor tem que ter sempre isso em mente, né? Não. Mestre, E é diferente de estudar para concurso, né? Você estudar para desenvolver o trabalho, né? Aprender com outros profissionais, né? Enfim, por exemplo, eu no mês passado fui fazer um curso em Brasília, na Agência Nacional das Águas, né? Para entender um pouco sobre governança e gestão de recursos hídricos, né? Enfim, então é esse tipo de capacitação, né? É muito diferente não é um estudo para concurso, é um estudo para você aprender um pouco sobre gestão, sobre governança, se aperfeiçoar profissionalmente para você desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível. É verdade. E Leandro, me diz uma coisa, assim, o concurso visa inicialmente a 40 vagas. Você não pode falar pelo tribunal, obviamente, mas assim, você acha que o tribunal vai chamar muito além do que esse quantitativo de vagas, cara? Certamente. Né? O último concurso também ofereceu 40 vagas, foram nomeadas 128 pessoas. Opa. Dessas 128, salvo engano, só 106 tomaram posse. E das 106 que tomaram posse, salvo engano, 12 ou 13 passaram em outro concurso e foram embora. Nossa. Tem gente que sai? Tem. Já é tão bom. Tem gente, porque colegas que passam para outros tribunais de contas, gente de outros estados que passam para o Tribunal de Contas. Pro estado, né? A maioria nesse sentido, né? O colega que era do Rio Grande do Sul passou para o TCE de Santa Catarina. A mais próximo, outro que era do. Aí volta para casa. Outro que era de Goiás e passou para o TCDF. Né? Aí acaba voltando para o seu estado, ou para um estado próximo onde reside sua família, né? Sim. Quer ficar mais próximo da família, né? Dos seus amigos também, Isso. Entende-se perfeitamente. Mestre, internamente fala-se alguma coisa de quando que esse edital vai ser divulgado? Você pelo menos tem alguma aposta de quando esse edital vai sair? Geralmente o tribunal, entre a autorização e a divulgação do edital, leva um bom tempo, né? O que dá para o pessoal se preparar. Você acha que ainda vai ter aí até a divulgação do edital, você acha que ainda vai levar uns 6? Acha que vai sair esse ano? A pergunta é mais clara. Você acha que sai esse ano ou sai no início do ano que vem? Olha, eu sinceramente acho que só no início do ano que vem. Assim, pela experiência dos concursos anteriores, né? Sinceramente, eu acho que as provas, no mínimo, janeiro, fevereiro do ano que vem. Então, eu acho que ainda tem bastante tempo para o candidato se preparar. Então, você acha que o edital pode sair esse ano com as provas no início do ano que vem? Ou o edital no início do ano que vem? Não, eu acho que o edital sai esse ano. Ou no início ainda. No final do ano ou em janeiro. Tá. E prova, então, provas lá para março. Para março,
Você imagina por aí, né? É exatamente porque eu percebo que, às vezes, entre a autorização e a divulgação do edital, o TCE, ele dá um intervalo grande ainda ali para definir diversas outras questões, né? Então, provavelmente, isso possa acontecer, o que é muito bom para o futuro candidato, que vai ter tempo aí para se preparar para o concurso. E, mestre, o Sebrasp também tem organizado aí os últimos concursos do TCE, né? Na sua visão, o pessoal tem que estudar já com foco nessa banca, porque é o mais provável. Aí eu estou te perguntando mais com uma visão de professor, né? Dessa área também de concursos públicos. Você acredita que é uma tendência, é mais assertivo e já estudar desde agora, focado no Sebrasp, ou você acha que é mais assertivo, neste primeiro momento, ainda sem ter a banca definida, abrir mais o leque? Eu estudaria pelo Sebrasp, né? Já Até porque desde foi a já. banca, desde já. Até porque foi a banca que foi selecionada para realizar os 2 últimos concursos do TCE, Sim. né? Por isso eu focaria na Sebrasp e, sinceramente, acredito que quem se prepara para a Sebrasp acaba se preparando para qualquer banca, né? Qualquer concurso. Então, eu focaria Sebrasp e partiria do edital do último concurso. Muito bom, mestre. A gente Só com encerra. uma observação, né? Sim. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro tem manual, tem um novo regimento interno e um novo manual de auditoria governamental. Então, entrar no site, né, do Baixar. Tribunal de Contas, baixar o manual de auditoria governamental, não o manual de auditoria operacional, o manual de auditoria governamental e o novo regimento interno e estudar por esse material atualizado, né? Porque provavelmente os cursos que a gente tem aí, né, disponíveis, devem estar com o material disponibilizado. Então, eu entraria no site do tribunal e estudaria diretamente por aquele material que está disponível no site. Show de bola, mestre. Para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, né? Qual é a mensagem final que você deixa aí para todos aqueles que querem ingressar no tribunal e conquistar essa vaga que você já conquistou, que é de auditor de controle externo? Olha, eu acho que, antes de tudo, né, analisar as atribuições do cargo, veja se o trabalho do auditor de controle externo é compatível com o que você gostaria de fazer, porque, antes de tudo, você precisa ser feliz, né? Antes de salário e de remuneração, você precisa estar bem com o que você vai fazer. Se não, existem diversos outros cargos que provavelmente possuem atribuições que paguem tão bem quanto o TCE, que apresentem atribuições que lhe agradem mais, né? Então, primeiro, se você escolher o Tribunal de Contas, escolha pela função, pela entrega que você vai fazer à sociedade, né? E segundo, aí agora, puxando a sardinha, né? O Tribunal de Contas é um órgão maravilhoso para se trabalhar, né? É um órgão que te oferece muitas oportunidades de crescimento profissional e intelectual, acadêmico, né? E se você pretende realizar essa função, que é uma função digna, eu sempre costumo dizer que, quando a gente escolhe ser servidor público, né, servir a sociedade, né, é uma função, é uma responsabilidade muito grande, né, porque a gente vai estar trabalhando com o direito das pessoas, principalmente daquelas pessoas que são mais vulneráveis. Então, se dedique, procure fazer sempre o melhor possível desde agora, né? Um bom profissional, ele se forma não só na vida toda, né? Mas principalmente nesse período de preparação, né? Seja uma pessoa dedicada, monte um bom planejamento de estudo, procure cumprir o seu planejamento de estudos, defina uma estratégia, converse, se você conhecer alguém que já tenha sido aprovado no Tribunal de Contas, procure dicas, né, do que estudar mais, principalmente alguém que provavelmente tenha passado nesse último concurso, né? Enfim, procure dicas com pessoas que você conheça, enfim, procure um bom material e estude e estude bastante.
né? É um concurso que é muito concorrido, mas que a sua aprovação não é impossível. São 40 vagas que provavelmente podem se tornar mais de 100. Você não precisa de todas elas, você precisa de uma, né? Você precisa de uma vaga só. Então, busque, estude, que eu tenho certeza que a gente em breve vai estar trabalhando juntos. Com certeza, Matt. Muito legal. Obrigado pela sua participação aqui no DC Entrevista, por ter dedicado aí parte do seu precioso tempo para vir conversar com os nossos alunos e futuros alunos da Degrau Cultural e estar sempre disponível aí, né, para a gente conversar. Muito obrigado pelo carinho de sempre, tá? E é aquilo. Esperamos que você volte aqui em breve aí, para de repente, quem sabe, né, a gente fazer uma análise do próximo edital, quando o edital sair, de você poder comentar e dar dicas até mais específicas, né, para algumas disciplinas que eu sei que você leciona, né, para o concurso de auditor de controle externo. Muito obrigado, mestre. Eu que agradeço, Fernando. Foi um grande prazer. Prazer é todo nosso, mestre. Eu quero agradecer também a todos que assistiram a essa entrevista. Espero que tenham gostado. Eu tenho certeza que gostaram, né? Então não deixem aí de curtir esse episódio, compartilhar o link aí com seus amigos que gostariam também de participar desse próximo concurso do TCE. No mais, eu quero agradecer a audiência e recomendo que continuem acompanhando o canal da Degrau Cultural no YouTube, pois estamos sempre preparando aí conteúdos especiais para você. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu!